conceito, de novo, voltando aqui agora no conceito. O pessoal que está ao vivo aí, às vezes vai ver essas interrupções, mas é porque tem uns prazos para a gente fazer, para deixar gravado para vocês verem depois novamente aí, se tiverem vontade. Ok? Conceito, então, para que serve? Primeiro critério, concorrer à promoção. Está lá no artigo 186 do EMENG, olha aí na tela para você ver. Sem requisito, se o camarada tiver o conceito C, está no C, já não tem requisito, já está na naba voadora, não tem jeito. Ou no B, com pontuação igual ou inferior a menos 25. Olha só, o cara tem que gravar isso para a questão de EAP. Se ele tem B menos 25, já é critério de impedimento de promoção. Pode ser, inclusive, o menos 25. Cuidado para não confundir isso. Inclusive. Então, até B menos 24, o camarada ele consegue ser promovido. É quase impossível, mas vai. Né? Na primeira, mas agora, menos 25, aí, mesmo se tiver na última leva por antiguidade, o militar não vai ser promovido. Primeiro critério. Segundo, para compor o SEDMU, cara. O cara tem que estar lá no SEDMU com pontuação B, sem nenhum ponto negativo. Então ele tem que estar B0, ok? Matricular nos cursos. Toda exigência de matrícula de curso nos CEFs, no CFS, no CFO, no CHO, ele também tem que estar com até B-24. Então, B-25 para baixo, inclusive o B-25, não pode também fazer nem ser promovido, nem matricular no curso. Gravem isso aí. Outra situação, submissão ao PAD. Tem lá o PAD e PADs, artigo 34 e 64. Você falar no canal Contexto Policial lá, que eu tenho esse canal no YouTube, você vai ver no artigo 34 e 64 explicando como que essa questão de submissão à PAD. O militar também, ele tem que ter conceito para ir à PAD. Então, se o cara estiver no C, é um critério que vai sujeitar o militar a ir à PAD em determinadas situações. Continuando. Para a ADE, cara. A ADE tem lá a tabelinha de ADE. Dependendo de quanto você tem no conceito, você vai perdendo, né, valores de ADE. E aí perde financeiramente. E isso, às vezes, vai carregar pro resto da vida, dependendo do conceito que o camarada tem. Demora a recuperar. O cara está lá no negativo, aquele trem todo, demora. Agora tem uma reclassificação, a gente vai tratar isso também futuramente. Requisito para reconvocação. Então, o militar que ele foi para a reserva no conceito C ou no B menos 25 para baixo, inclusive ele, então B menos 25 é uma referência. B menos 20, grava B menos 25. Então, ó, critério de promoção, matrícula de curso e reconvocação. De novo. Critério de promoção, matrícula de curso e reconvocação B menos 25. Já é um fator de impedimento para esses camaradas. E aí, quando ele vai para a reserva remunerado, mas ele foi nessa situação, e ele vai tentar voltar para ser reconvocado, para continuar trabalhando, para exercer a função militar, né, na situação de reconvocado. E aí pode acontecer de ele não poder ser um critério de impedimento. Pode acontecer não, vai ser um critério de impedimento desse camarada de voltar para as carreiras militares. Tranquilo? Movimentação com interesse próprio. O cara quer doido para ir embora, mas tem que estar com pontuação também com B, pelo menos com 20 pontos positivos. Olha só, critério de movimentação. Véio. Olha o tanto de coisa. Concessão de férias anuais. O militar lá está no empate. Está no empate, os dois da mesma. Não, então quem é que está melhor conceito? É isso, tem a legislação. Até isso, empate técnico lá. E para conduzir viatura, o militar com B menos 24, no mínimo, menos que isso daí, ele não vai poder. Então, B menos 25 de novo é referência. Então, até B menos 24 pode dirigir viatura. Então, B menos 25 não pode matricular em curso. De novo, hein? Gravem os detalhes. B menos 25 não pode matricular em curso, não pode ser promovido, não vai poder dirigir, certo? Olha só, e além disso, não pode ser reconvocado. Olha o tanto de coisa que o conceito atinge. Ele é bem amplo, é bem bacana, e a gente tem que estudar isso aí e aprender cada vez mais sobre nossa legislação, que muita gente não sabe, está dentro da instituição, mas é tanta norma que o cara fica perdido, né? Quando a gente está fazendo cursinho, esses trem assim, a gente desenvolve muito, a gente aprende muita coisa, e muitas vezes utiliza isso para benefício dentro da profissão. Já utilizei várias vezes. Continuando, o artigo 6º vai trazer os princípios, cara. Pô, traz princípios, norteadores.
Qual é a ideia do Código de Ética? Ele se baseia em 2 princípios basilares, muito importantes. Primeiro, hierarquia e disciplina. Hierarquia, né? A gente vai falar da hierarquia. Então, a hierarquia é essa ordenação das autoridades em níveis diferentes. Na hora que você tem a hierarquia militar, você tem ali do soldado ao coronel, você tem essa situação aí de hierarquia. Essa ordenação define quem é que vai mandar em quem é que vai fiscalizar quem, como que vai funcionar a estrutura militar. A gente é forte na hierarquia. O dia que perder a base, o dia que perder esses princípios, não sei como que vai ficar a instituição, mas não vai perder. E aí a gente tem a disciplina. A disciplina é exteriorizar a ética. Pô, eu tenho os conceitos éticos, mas para eu exteriorizar isso, demonstrar isso, eu tenho que cumprir determinadas normas. Aí vem, manifesto pelo exato cumprimento dos deveres. Quando eu cumpro, eu exteriorizo a ética, eu exteriorizo a disciplina. Em todos os escalões, em todos os graus de hierarquia. Então, quando você vai cumprir isso daí, você vai obedecer às ordens legais, observar as prescrições regulamentares, o emprego de toda a capacidade e benefício do serviço, focado no serviço, corrigir atitudes que você vai tomar durante a sua carreira, colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com toda a efetividade dos resultados pretendidos. Então, demonstrar disciplina é você exteriorizar o seu comportamento dentro da obediência institucional, aí vinculada à hierarquia. Obedecer a quem? A quem é meu superior hierárquico, a quem tem uma função de autoridade sobre mim. E aí a gente tem isso o tempo todo. Mesmo se eu tiver 2 militares sendo pares em determinados locais, o Código de Ética, né, a nossa norma, ela fala que você tem lá um comandante. Eu tenho 2 soldados de 2ª classe, o mais antigo está na função de comandante. Sempre vai ter essa situação de comandamento, ok? Independente se você concordar ou não, eu não concordo porque e tal. Porém, aí o camarada utiliza isso para dar chave nos outros. Olha que monte de chave que os caras dão aí. Não sei o que, eu quero tirar fé. Não, espera aí. Eu quero andar no viaduto do lado direito. Eu quero ver. Não, calma. Quando a gente vai falar sobre essa questão de hierarquia, precedência funcional, não é assim também não. Entendeu? Isso vai ser equivalente quando você exige uma situação de chefia. Exige que alguém seja, que tenha um comandamento. E não em qualquer situação que o militar acha. Porque o cara usa de acordo com a conveniência. E todo militar que usa, ele fica puto quando eles usam, que eles dão chave nele. Você pode reparar. Pode reparar. Ele dá a chave em todo mundo. Na hora que dá uma chave nele, ele fica magoado, fica chateado. Princípios. Continuando. Capítulo 2, o artigo 7º lá vai trazer. O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia militar em conformidade com o EMENG. Já falei. Sempre eu vou ter a subordinação. Todos os graus da hierarquia. E aí, quando tiver militares de igual equivalência, aí como que eu resolvo isso? Eu vou lá no EMENG e vou trazer a palavra a questão da precedência hierárquica. Quem é que precede hierarquicamente? Pô, eu tenho 2 militares em situações teoricamente desiguais. E quem é que tem essa precedência hierárquica? Primeiro, pelo posto à graduação é lógico, né? Se o cara for superior hierárquico, tranquilo. Agora, pela antiguidade no posto à graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional estabelecida em lei ou decreto. E aí a gente tem várias situações de precedência funcional. Xerife de turma, precedência funcional, amigo. Mas o cara é soldado igual eu, o cara é sargento igual eu, o cara é cabo igual eu. Tem isso não. Se ele é o xerife, ele está na situação de precedência funcional estabelecida por lei. Já vi várias situações na academia, o xerife rapou a pena. Mas eu sou mais antigo que ele. Não tem isso não, precedência funcional. O cadete do 3º ano, né? O corregedor nas situações disciplinares. Então tem várias situações de precedência funcional que são aplicadas na nossa legislação, que automaticamente assegura o direito do militar de fiscalização. Tranquilo? Vamos lá que é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu trouxe de uma maneira profunda. Nós vamos devagarzinho aqui, mas depois vocês revisem, olhem, vejam o material. Eu fiz um material muito completo aí para vocês aprenderem de verdade sobre o Código de Ética. Não fazer uma coisa superficial, mostrando aí só a legislação seca, não. Nós buscamos em várias situações aí, para vocês terem uma aula bem completa. Ok?
Capítulo 2 aí continua falando sobre o artigo 8 agora. Fala sobre os princípios. O militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade competente no prazo estabelecido no artigo 57, nos limites de sua competência. E aí vem trazer sobre a comunicação disciplinar. Pô, mas o que é comunicação disciplinar? É você dar uma notícia administrativa de um fato que fere a ética. Por exemplo, militar chegou atrasado, feriu a ética, porque lá no Código de Ética vai falar que o militar que chegar atrasado, ele está cometendo transgressão disciplinar. Opa, está taxativo lá? Tá. Então eu vou fazer uma comunicação. Falar, olha, no dia tal, o fulano de tal, o soldado Jesus chegou atrasado. E pronto, chegou no horário XXXX. Tranquilo? Isso é comunicação. Quem faz essa comunicação? Aí volta lá no princípio da subordinação. Quem faz isso é quem tem o poder de fiscalização. É o superior hierárquico, ou mais antigo, ou precedência funcional. Ah, mas eu vi o superior sem boina. Eu vou rapar o metal nele. Não tem essa atribuição. Aí tem os meios formais. Já vi um monte de gente tomando bomba, fazendo relatório errado, ou fazendo comunicação errada, porque o superior ferido, né, magoado com alguma coisa, aí o superior fez alguma transgressão, e ele não tem o poder de fiscalização no superior. Cuidado com isso, não age por emoção, não. Na hora de se defender, só se defenda lá no processo, não pega o processo e utiliza para você denunciar alguém, não. Tem os meios formais, depois a gente vai falar como que você faz uma queixa disciplinar, como que você faz um relatório reservado, qual que é a situação do relatório reservado, qual que é a situação de queixa, tá bom? Mas não age por emoção, não. Essa questão aí, gente, é tão taxativa, é tão interessante, que existe um princípio do direito que fala sobre a oficiosidade. Esse princípio é uma obrigação de comunicar o fato. Ah, eu vi o fato. Se você for cumprir a lei assim, à risca, toda hora você escreve a comunicação. O cara sem boina, chegou atrasado, fez isso, não fez continência e tal. Isso aí é normal, às vezes é normal. Mas por quê? Mas, eu posso não fazer, eu só posso orientar? Né? Na prática a gente faz muito, mas na teoria não. Por causa desse princípio, que é obrigação, sendo que a não comunicação do fato poderá acarretar responsabilidade para quem não fez. Pode reverter. Pô, você não fez a comunicação dele? Não, então você que vai tomar a punição. Beleza? E é isso que a gente vai seguir. Continuando. Artigo 9º. E aí o artigo 9º ele vai dar uma base, olha só, olha como é que a gente vincula as coisas. A gente linka as coisas. O artigo 9º ele vai dar a base do que é transgressão. O artigo 9º é a base. Fala, olha, isso aqui que a gente tem que cumprir, cara. Isso aqui que é o legal. Se você ferir isso daqui, você vai cometer uma transgressão. Ok? Então o artigo 9º é o que você tem que fazer para gerar uma harmonia, para gerar um ambiente agradável dentro da corporação. Olha que legal. A honra, o sentimento militar, a conduta moral e profissional, os princípios da ética são regidos aqui, no artigo 9º. Olha que fala. Você tem que amar a verdade, cara. Fala a verdade tudo, comenta tudo. Mas lá você fez, eu fiz assim. É verdade. Então, cuidado com esse negócio. Segundo, observar os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência. Outros princípios da administração pública que devem ser aplicados. Olha o que o militar tem que fazer. Cumprir esses princípios. Tem que agir com legalidade, com moralidade. Beleza? Continuando. Ele respeita a dignidade do ser humano. Respeitar a dignidade humana. Ele cumpre a lei. Ele vai fazer cumprir a lei. Além de cumprir, ele faz cumprir a lei. Quantas vezes a gente fala, eu não construí essa lei, não, mas você tem que cumprir, infelizmente. Mesmo discordando. Eu não concordo, não tem jeito, você é militar. Você vai exigir, você vai cumprir a lei, você vai obrigar as pessoas a cumprirem a lei, independente da situação. Ser justo, imparcial, cara, agir com justiça, com imparcialidade.
nos processos, nas análises, nas situações que aconteceram dentro da caserna. Isso é uma obrigação nossa. Preparo profissional. Obrigação nossa, preparar profissionalmente. Mas a polícia não me dá prazo para fazer. Não, senhor, para com isso. Está lá no Código de Ética, quando você entra, você já sabe que é obrigação sua também de se preparar profissionalmente. Praticar a camaradagem, ser discreto e cortês nos assuntos, não ficar tratando de assuntos internos e sigilosos, principalmente com órgãos de imprensa, ter cuidado com isso. Cumprir os deveres de cidadão, olha só, isso é ético, isso é a sua obrigação, você tem que fazer. Respeitar as autoridades, assistência à família, cara. Tem cara que tem 4, 5 famílias aí, tem que dar assistência. Já vai direto na fonte. Beleza? Preservar a ética militar, ser proativo profissionalmente, abster-se de facilidade pessoal ou encaminhar negócios particulares. Importante, isso é ético. Né? Abster-se mesmo na reserva remunerada. Olha só o militar da reserva remunerada sendo abarcado dentro do Código de Ética. Fala assim, aqui, filho, eu sei que você está na reserva remunerada, mas olha, segue aqui a ética nossa. Em atividades liberais, cara, comerciais ou industriais, para utilizar o posto de graduação dele para isso. Né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu ocupo o cargo de tenente, eu vou ser... Não, pode trabalhar? Pode, mas abstenha-se de utilizar isso daí nas designações hierárquicas. Para discutir ou provocar discussão na imprensa a respeito de assuntos institucionais, o cara vira especialista, aí começa a descer o pau, é o entendedor, cuidado com isso aí também. No exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada, né, não vou utilizar meu cargo ou função para isso. Em atividades religiosas, mesmas coisas, em circunstâncias prejudiciais à imagem da instituição militares estaduais. Então, eu não vou pegar o meu cargo que eu tenho, que eu saí da instituição, na situação ativa, fui para a reserva remunerada e agora eu vou utilizar para esses casos que eu falei para vocês. Agora, essa é a ideia. Os princípios, quando quebrados, devem encontrar tipicidade no artigo 13, 14 e 15 para adequar na repressão disciplinar. Olha só. Então, eu tenho o que é ética. Artigo 9 vai trazer para vocês, isso é ético. Militares da ativa, militares da reserva remunerada, sejam éticos. E aí, quando quebra esses princípios, eu vou lá construir. Olha, você quebrou o princípio que eu pedi para você seguir, velho. Presta atenção. Então, já que você quebrou esse princípio, agora a gente vai mostrar para você o que é uma transgressão disciplinar. Como funciona essa transgressão disciplinar. E aí, dá uma quebra, né? O artigo 10. O artigo 10 vai trazer para a gente uma situação distinta. Ele fala que o artigo 10 é algo discricionário, é uma aplicação discricionária, vinculada ao comandante, né, da instituição. No caso lá, ele ocupa a função de comandante. Ele exerce o comandamento sobre uma tropa. E aí fala que, sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal ouvido SEDMUR. Então, presta atenção. Aconteceu o trânsito administrativo. Transitado e julgado, o militar vai ser aplicado uma sanção. Opa, vai ter uma sanção. Advertência, né? Uma repreensão, as sanções disciplinares. Nesse caso, quando acontece a situação de sanção, o comandante tem a discricionalidade de aplicar o artigo 10. E aí o artigo 10, ele tem vários impactos. E é isso que vocês têm que entender agora. Quando você vai no mapa lá, você vai entender o artigo 10. Presta atenção. Primeiro, a sanção é calculada no artigo 22, a gente vai falar sobre a sanção. Há uma margem discricionária, que é essa única margem. Porque o coronel não pode falar assim, não, bota mais ponto para ele, tira mais ponto para ele. Isso não existe. O ponto é taxativo, de acordo com a dosimetria. Mas o artigo 10 é a única possibilidade que o coronel, né, eu falo coronel não, comandante, vamos mudar aqui, comandante, pode substituir, né, essa sanção pelo artigo 10, pela essa medida, que ela é tem a conveniência e a oportunidade. Presta atenção, característica, não é sanção. Pô, mas o cara vai ser punido? Ele ia ser punido, não vai ser mais.
ele vai ter uma oportunidade. Só é aplicado após o resultado de um procedimento. Já falei, trânsito julgado, procedimento encerrado, a gente vai lá. Efeitos. 2. Registra-se como uma punição. Então, tem lá, o cara registrou a punição dele. O militar mudou-se no artigo 1320. Beleza. Tem lá a punição, só que aplicou a medida no artigo 10. Se houver uma reincidência naquela mesma transgressão, o artigo 1320, por exemplo, vai ser contado com 1 ponto a mais numa reincidência, num novo julgamento. Então, para aquela primeira punição, não tem desconto de ponto nenhum. Mas como foi registrado como punição, só que aplicou o artigo 10, ele pode ser utilizado no caso de reincidência. Sacaram a ideia? E a reincidência ela só pode ser no artigo e no inciso. É um fato transgressor. Se o cara falta o serviço, artigo 10, mas numa outra situação ele faltou o serviço de novo, não vai poder ser aplicado. Não, vai poder ser aplicado o artigo 10, porém vai contar como uma reincidência em caso de punição. É isso que o artigo fala. Continuando. Ele não interrompe o artigo 94, que é o cancelamento de punição. Não atrapalha o ganho de 10 pontos anuais. Então, aquele prazo decadencial de 5 anos, que o militar fica sem punição, se foi aplicado um artigo 10 aí nesse período, não tem problema. Não há, mas agora reconta mais 5 anos? Não atrapalha. Então, o artigo 10 salva o camarada disso. Além também de não atrapalha o ganho de 10 pontos anuais. A cada ano sem punição, o militar vai ganhar 10 pontos. Não interrompe. Então, completou um ano, 12 meses ali, ganha os 10 pontos normais. Por quê? Mas foi punido, está escrito punição, mas teve o artigo 10. Se teve o artigo 10, não interrompe. Olha só como que é muito profundo esse artigo 10 aqui. Artigo 10, critérios para aplicação, conveniência e oportunidade. Olha na tela para você ver. Qualquer natureza de falta, pode ser grave, média, leve, pode aplicar quantas vezes quiser, não existe uma regulamentação falando, não, artigo 10 pode aplicar apenas uma vez, pode aplicar apenas 2 vezes. Não é isso. Mas aí vem dessa questão de conveniência e oportunidade da aplicação, para o militar ter a sua oportunidade. Você vira que tira várias implicações da sanção disciplinar para o militar. Então é bom demais. O cara tomou a poada lá, mas tem um artigo 10. Não impede a medalha de mérito militar. Está lá, mérito militar no decreto 35.348/99, no artigo 5º. Não atrapalha. Olha que bacana que é o artigo 10. O cara, por causa de uma punição, ele poderia perder a medalha, perderia 10 pontos. Olha só que monte de coisa. Não acontece nada disso. Então, o artigo 10 salva dessa sanção. A autoridade, aí a gente vai encerrar essa questão do artigo 10 falando o seguinte: e se uma autoridade superior, eu posso recorrer dessa situação de artigo 10? Ou eu posso solicitar o artigo 10 à autoridade superior, mas o comandante, né, da instância inferior aí não aplicou o artigo 10? Pode, a autoridade? Pode. Mesmo que o comandante da instância inferior não aplicou o artigo 10, quem pode mais, gente, pode menos também. Então, a autoridade de cima pode mudar conforme ele quiser. Conforme ele quiser, não é assim também não, né? Conforme ele achar, dentro de critérios técnicos, mudar a decisão da instância inferior. Por isso que tem os casos de recurso. Por isso que a gente tem as instâncias recursais. Então, pode haver também recurso ou reforma de decisão de aplicação de artigo 10. Ok?